quer ganhar dinheiro investindo, mas, porém, contudo e entretanto, nem todo mundo quer seguir o passo a passo certo para garantir que você vai ter bons rendimentos. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe um checklist que vai te ajudar a maximizar os seus ganhos de uma forma super simples. Então vamos lá! O primeiro deles é montar uma reserva de emergência. E aqui o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de vida lá na tua reserva de emergência, para que quando você precise, você não necessite resgatar os seus investimentos de renda variável na baixa, porque normalmente quando a gente precisa tá sempre tudo caindo. E aí nesse primeiro momento muita gente vai falar: eu não preciso disso, deixar dinheiro na reserva de emergência é perda de tempo. Pra você que pensa desse jeito, vou te falar um negócio. Larga de ser ignorante. E eu falo isso rindo porque eu já fui essa pessoa. E para começo de conversa, a reserva de emergência é um nome que a gente dá para um dinheiro que você deixa investido para que, caso aconteça alguma coisa, você tenha ali. Então, quando as pessoas falam, mas reserva de emergência, eu não vou investir então. Cara, reserva de emergência já é um investimento. Se você não vai deixar o dinheiro parado, você vai investir, aquilo ali já vai te gerar uma bola de neve. Então, assim, não é uma coisa em vão, não é uma coisa que você vá se arrepender de fazer. Inclusive, o que eu tenho de alunos que falaram: Mari, que no começo do curso eu sempre falo, galera, esquece tudo que vocês aprenderam até agora, vamos fazer do jeito certo a partir de agora. E aí eu tenho alguns alunos que falam: Mari, eu ignorei aquela informação que você deu lá no começo e não comecei pela reserva. Aí depois eu só recebo mensagem: Mari, lembrei de você, você me jogou praga. Mas não é, porque realmente acontece muito isso e é uma coisa que eu já passei e que eu não espero que vocês precisem passar. Mas beleza, ponto. E outra coisa também, se você tem a reserva de emergência ali guardadinha, você tem liberdade para investir o máximo possível lá nos seus investimentos de renda variável. Então, esse mês aqui sobrou um pouquinho mais, dá para você investir, porque se acontecer alguma coisa, a tua reserva tá lá. Então, isso aí te dará uma paz, uma tranquilidade para investir e ter ainda mais ganhos, já que você não vai precisar resgatar na baixa e se acontecer alguma coisa, o seu dinheiro tá rendendo lá na reserva. Então, beleza. Agora que você já tem o item 1 do teu checklist ok aí, que é ter a sua reserva de emergência, o item 2 é diversificar sem pulverizar. Mari, o que é diversificação? O que significa pulverizar? Quando você começa a estruturar a sua carteira de investimentos, que é tudo ali que você está investindo, o legal é que você tenha, pelo menos, isso não é uma recomendação, tá? Tô falando só para quesitos de diversificação mesmo. Que você tenha pelo menos 3 tipos de investimentos diferentes. Por exemplo, eu tenho renda fixa, tenho ação e fundo imobiliário. Ou eu tenho renda fixa, fundo imobiliário e investimentos no exterior. Então, assim, são 3 tipos de investimentos diferentes e que você não se concentre apenas em um deles. Você tem ali um pouquinho em cada. Por quê? Porque quando você distribui, o risco fica menor. E aí, se algum deles acontecer algum BO, então, por exemplo, vão tributar fundos imobiliários começam a cair, mas aí você ainda tem investimentos no exterior e renda fixa, que estão te pagando super bem. Então isso equilibra os seus investimentos e faz com que você não tenha grandes perdas. Agora, Mari, o que é pulverização? Como é que eu sei que eu tô ou não pulverizando os meus investimentos? Pulverizar significa ou ter ativos demais, então você tem uma carteira aí com 50 ação, com mais 40 fundos imobiliários, você está pulverizado. Você está colocando o seu dinheiro em lugares demais e no final das contas não tem nem R$1.000 em cada um, por exemplo. Então eu já peguei pessoas que eu fui mentorar, a carteira, a pessoa estava investindo R$100 e investindo em 8 fundos imobiliários. E aí tinha mês que dava conta de investir em um, tinha mês que não, no final das contas virava uma bola de neve. Então a quantidade de ativos, ou seja, de investimentos que você coloca ali na sua carteira de investimentos, precisa ser proporcional à quantidade de dinheiro que você consegue investir todos os meses. Mari, precisa investir em todos os meses? Não, mas pelo menos o suficiente em um deles. Então, beleza, eu tô diversificando ali, não tô colocando meu dinheiro num único lugar, também não tô colocando em coisas demais. Qual que é o terceiro item aí do nosso checklist, que vai inclusive de encontro ao anterior? É se atentar à quantidade de ativos. Existe um limite máximo, trazido em vários estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que é um máximo
para você ter na sua carteira de investimentos, que é 20. Passou de 20 ativos, você já começa a pulverizar, ou seja, tem coisa demais e aí quando você tiver ganhos, os seus ganhos não vão ser tão legais, os seus retornos não vão ser tão legais, porque você tem muita coisa. Quando você tem no máximo 20, você está diversificado ali, você não tem muita coisa, apesar de que eu acho que 20 ainda é muito, eu mesmo, para você acompanhar, por exemplo, 20 ativos você consegue? Não. Então tá tudo bem ter um pouquinho menos, mas você tem uma diversificação, você não precisa, por exemplo, ter 50 ativos somando, e esses 20, tá, gente, é somando ação, fundo imobiliário e exterior. Mari, tenho muito mais que isso. Repense, não é recomendação, mas esse estudo não é só brasileiro, tá? Tem esse estudo brasileiro, tem esse estudo internacional. Inclusive, eu posso fazer só um vídeo só sobre isso pra gente conversar também. Inclusive, deixa nos comentários se vocês acham interessante. Mas basicamente é isso, tá? Se atentar para não pulverizar demais e se atentar também para conseguir manter uma diversificação super ok. Quarto item do nosso checklist: se livrar de investimentos ruins que você já possui. Seja para você que já é investidor e tem lá algum investimento que você tá louco para se livrar, seja para você que talvez no futuro venha a ter algum investimento que você olha e fala: isso aqui eu não analisei direito e já não tá mais legal, se livra. Ah, Mari, mas eu vou esperar o preço médio melhorar para eu vender. Larga de ser besta, se tu já viu que o negócio não tá legal, por que você acha que vai melhorar? Ah, mas agora tá subindo. Se livra, meu bem, você não precisa recuperar o dinheiro que você perdeu naquele mesmo ativo. Então, por exemplo, eu tive prejuízo, tô querendo vender aqui, se eu vender eu vou estar no prejuízo. Beleza, qual foi o valor do seu prejuízo? Coloque alguma coisa que vai te render muito mais, nem que seja, sei lá, não posso dar recomendação, né? Mas qualquer outro investimento que pode te dar um lucro muito maior, renda fixa, renda variável, tanto faz. E se livra, se você viu que tá ruim, é muito melhor você investir naquilo que vai te dar um retorno muito maior. Então, assim, enquanto você estiver mantendo certos lixos na sua carteira, isso tende a puxar ela cada vez para baixo. Então, se você viu que é ruim, não tem apego emocional. Mário, mas eu não tenho apego emocional, só tô esperando o meu preço médio. É apego emocional, se livra desse negócio. Se tá ruim, se tu viu que já tá ruim, imagina toda a galera que tá olhando para a mesma coisa. Quinto item do nosso checklist: investir somente naquilo que atenda ao seu OTR. Aqui eu sei que vai bugar a cabecinha de uma galera, mas o que significa OTR? É a minha estratégia de investimentos que eu ensino para os meus alunos, que é a única que realmente funciona. Mas tem estratégia? Não vai funcionar para você. Por quê? O que é o OTR? É objetivo, tempo e risco. Se você pega uma carteira recomendada, por exemplo, de ações, mas o teu objetivo é daqui 2 anos comprar uma casa, pode ser que essa carteira recomendada se valorize um pouquinho, mas pode ser que ela se desvalorize pra caramba. Então, por mais que sejam empresas ali, ações boas para você investir pensando no longo prazo, para o teu objetivo e para o teu tempo e para o risco que você pode assumir, não vai fazer sentido, porque você precisa comprar a tua casa dentro de 2 anos e não precisa que esse dinheiro se desvalorize. Então, se tem risco de perder aqui, não faz sentido para você. Então, essa é a única estratégia que faz sentido. Se não condiz com isso daí, se não condiz com o seu objetivo, não condiz com o tempo que você quer manter o dinheiro investido, não condiz com o risco que você pode assumir, não invista. É o conselho da Mari, assim, com todo o carinho do mundo. Por mais que seja tentador, toma muito cuidado, porque a probabilidade de se desvalorizar é muito alta. O que eu tenho de gente falando assim: Mari, eu tenho dinheiro aqui porque eu quero comprar um carro no ano que vem, mas aí eu vi que fundos imobiliários é legal e dá uma renda mensal, então vou deixar meu dinheiro em fundos imobiliários. Agora fundos imobiliários estão caindo pra caramba, a pessoa tá perdendo dinheiro e colocando a culpa nos investimentos. Sendo que o negócio é muito simples, nem todo investimento bom vai ser bom para todo mundo, depende do seu OTR. Sexto e penúltimo item do nosso checklist: reinvestir do jeito certo para colocar os juros compostos para trabalhar ainda mais a nosso favor. Eu até fiz um vídeo separado explicando a questão da DataCom e da DataX, e também falando um pouquinho sobre como é que você faz para reinvestir. Então você recebe de um investimento um valor, como é que você faz para, beleza, agora eu vou reinvestir nesse mesmo investimento, eu vou colocar em outro lugar, como é que eu penso racionalmente sobre isso e como é que a gente faz
para conseguir lucrar ainda mais reinvestindo nos dias do mês certinho. Inclusive, eu vou até deixar esse vídeo no final para vocês. O problema é que, primeiro, vou até mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acho super legal, que é o seguinte. Tem aqui uma agenda de dividendos. E nessa agenda dá para a gente saber quando que a gente precisa investir para receber, por exemplo, no mês seguinte ou nos próximos meses. Então a gente consegue vir aqui tanto em agenda de dividendo de fundo imobiliário quanto de ação e ver quando que eu preciso ter, que é a data com. Então vamos colocar aqui no modo calendário. Olha, para eu receber dessas ações, desses fundos imobiliários aqui, eu preciso ter nessa data para receber lá na frente. Lá na frente quando? Aí eu posso vir e colocar aqui data de pagamento para eu conseguir saber certinho quando é que eles vão pagar. Mas aí tem outra coisa também, que eu vou vir aqui na calculadora de juros compostos. Por que eu quero mostrar para vocês essa calculadora? Porque o que acontece? Às vezes, você viu que caiu de dividendos lá, sei lá, R$10, R$20, e aí você tem a leve opção de largar lá e esperar para o próximo aporte, ou você já começar a investir. Então eu quero mostrar aqui para vocês que em 10 anos há uma taxa de juros de 8% no ano e um valor inicial aqui de zero, vamos colocar uma taxa de juros mensal de 0,7, porque, querendo ou não, a gente investe por mês, né? Então vamos colocar aqui uma taxa de juros mensal de 0,7 e um investimento mensal de R$50. Digamos que é os R$50 que você vai postergando, não vai investindo. Em 10 anos, dá quase 10 mil, tá? Quase 10 mil não, 9.400, vamos arredondar aqui. Saiu do seu bolso R$6.000, quase 3.500 aqui só de juros. Então, receber 3.500 de juros já é alguma coisa. Simplesmente porque você, às vezes, deixou parado aqueles R$50 lá. É legal já receber, já reinvestir? Tudo depende da data com, e eu explico um pouquinho com mais detalhes no vídeo que eu vou deixar para vocês agora no final, tá? Então, assim, caiu o dinheirinho, tá dentro dos dias que você costuma fazer os seus investimentos, aproveita para reinvestir e já receber muito mais no mês seguinte. Inclusive, vou deixar essa calculadora de juros compostos para vocês. E se vocês quiserem também essa questão de agenda de dividendos, posso deixar o link nos comentários para vocês. Ou vocês podem acessar o Investidor 10 também e vir aqui na opção que vocês vão encontrar super fácil. E o último ponto que eu trouxe do nosso checklist é basicamente ter um controle dos seus investimentos, para não precisar pagar muito mais caro depois e acabar querendo vender tudo, porque pode ter muita dor de cabeça para você acabar resolvendo. O que acontece? A gente fica comprando, fica vendendo, principalmente quando a gente está no começo, que a gente não sabe se está no caminho certo, ou que a gente não sabe que precisa declarar os investimentos. Se você não sabe, inclusive, meu bem, precisa, tá? Sinto te informar que se você não tem nenhum controle, começa a ter. Começa a pesquisar tudo que você já fez até o momento. E aí todas as compras que você fizer, você tem que somar tudo para lançar. Todas as vendas que você fizer, você precisa lançar. E todas as rendas que você recebeu, por exemplo, a ação paga 5 tipos de proventos diferentes. E você precisa lançar em cada um deles num lugar diferente na declaração. Ah, Mari, não sou eu que faço, é meu contador. Pois é, nos informes de rendimento não tem tudo bonitinho. Então você precisa ter tudo isso separado para mandar para ele lançar certinho para você não cair na malha fina. Ah, Mari, mas eu não tenho isso aí, vou vender tudo porque então não quero fazer isso, não quero investir. Se tem que ter isso aí, não quero. Quando você vende, meu bem, deixa eu te explicar. Tem um negocinho que se chama dedo duro. Esse dedo duro é basicamente a B3 enviando lá para a Receita Federal e falando assim, olha só, querida, ele fez venda aqui, viu? Se ele estiver te falando que não teve lucro, é mentira, porque ele vendeu. É basicamente isso, assim, a conversa delas. Então, quando a gente vende, a Receita já sabe que a gente tinha investimentos. Então, é muito interessante que a gente tenha esse controle, principalmente porque quando o assunto é investimento, e aí a gente cai na malha fina, a Receita logo já bloqueia tudo pra gente normalizar a nossa vida e declarar tudo bonitinho. Óbvio que não é todo mundo que precisa declarar, mas levando em consideração que em algum momento tu vai ter muito dinheiro na conta e vai ter um patrimônio super grandinho, é interessante você já ter o controle desde então para não ter que ir lá na frente somar tudo que você fez todos os anos para trás. Inclusive, eu tenho aqui, eu peguei só 2024, até eu ocultei algumas coisas aqui, só para mostrar a parte que eu tenho na carteira do canal, mas, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho o nome
do fundo imobiliário, da ação, porque a gente tem o nome que a gente conhece, tipo Bradesco, e a gente tem a razão social, que é tipo Bradesco SA, por exemplo, tá? Pra falar a verdade, eu nem sei qual é a razão social certinha do Bradesco, mas enfim, vocês entenderam. CNPJ, que a gente precisa, é o CNPJ da empresa que a gente está investindo e do fundo imobiliário que a gente está investindo. Não tem nada a ver com a administradora, que muita gente fala, enfim. Precisa do código, precisa do preço médio, da quantidade, do valor total investido, dos dividendos, do JCP, dos rendimentos, das bonificação, da subscrição. A gente precisa ter isso em mãos, tá? Então aqui na planilha tem várias abinhas aqui e tal, e essa planilha aqui que eu entrego para os meus alunos para facilitar a vida deles. Mas querendo ou não, todas essas informações aqui a gente precisa na hora de declarar. Inclusive até mostrei lá no meu Instagram, que se você não me segue, já começa a me seguir, que eu dou várias dicas legais lá. É mari.investidora, que, por exemplo, eu entrei dentro da B3 e lá tem os extratos de tudo que a gente recebeu. Os meus estavam errados. E aí eu olhei dentro da corretora, tava batendo com as minhas planilhas, olhei na minha planilha, falei, cara, será que eu deixei de anotar alguma coisa? Será que eu anotei duplicado alguma coisa? Não tinha nada errado, tava batendo certinho com as corretoras, com os extratos da conta. E lá na B3 não estava puxando todas as informações. Por exemplo, não estava puxando bonificação, não estava puxando algumas coisas ali. Então, se a gente não tem isso, passa despercebido e na hora da declaração a gente acaba caindo na malha fina. Esse é o checklist que eu queria trazer para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês já têm tudo isso bonitinho ou se tem alguma coisa que você precisa aí dar uma organizada na tua vida como investidor. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!